Olá, hoje a gente vai conversar um pouco sobre uma meditação específica do dia 9 de julho. O foco dela é a recuperação da dependência. E o interessante é que ela já começa, assim, desafiando uma ideia bem antiga, né? Certo, então vamos analisar isso melhor. A fonte afirma bem direto. Agora, sabemos que a velha mentira, uma vez adicto, sempre adicto, não será mais tolerada. Nós nos recuperamos. Forte essa afirmação, hein? O que será que isso significa na prática, do dia a dia de quem está nesse caminho? Uhum. E acho que a nossa ideia aqui é tentar entender, sabe, a profundidade dessa transformação que a sobriedade pode trazer, pelo menos como o material descreve. Porque o que é fascinante mesmo é ver como a experiência real, vivida, bate de frente com esses estigmas tão arraigados, né? Exato. A ideia central que o texto martela é essa. A recuperação é real, é palpável. Não é só uma esperança vaga. Isso vai totalmente contra aquele mito paralisante de que a dependência é uma sentença para a vida toda. Sim, a fonte até diz que essa crença é uma barreira, não um fato. E desmontar esse mito é crucial, né? Ele faz um mal danado. Mina a esperança logo de cara. A fonte não fala de recuperação como algo ideal, lá longe. É uma coisa do dia a dia, uma construção mesmo, concreta. Uhum. Agora, tem um ponto que me pegou bastante no texto. É um paradoxo aparente, talvez. Fala de pessoas com, tipo, anos de sobriedade que admitem sentir que entendem menos sobre alguns princípios espirituais. Chegam até a questionar a própria sanidade, sabe? Aquela sensação de quanto mais tempo limpo, parece que menos eu sei. Estranho, não? É, parece contraintuitivo, né? Mas é uma observação muito importante que a fonte traz. E, assim, ao contrário do que pode parecer, isso não é visto como uma falha, não. Se a gente pensar no quadro geral da jornada, isso na verdade reflete um tipo bem profundo de humildade. É o reconhecimento de que a vida, a recuperação, os princípios, tudo é muito complexo, né? Indicam um aprofundamento, uma abertura para essa complexidade e não um passo para trás. Entendi. É uma perspectiva diferente. Interessante. E o texto faz um contraste bem forte com isso, né? Porque essa sensação de saber menos convive com a prova, tipo, inegável de uma mudança radical na vida dessas pessoas. Exatamente. Elas saíram, como Afonso diz, do desespero para a fé, daquela compulsão sem controle para a abstinência diária, Uhum. do caos para uma vida mais responsável, muitas vezes guiada por programas como os 12 Passos, né? Aqueles princípios que ajudam muita gente. O texto chama isso de verdadeiro milagre. Sem minhas palavras. Sim. E essas mudanças concretas que a gente vê são a maior prova contra aquele mito inicial do sempre adicto. Não tem argumento melhor. O material realmente sublinha o quão radical é essa transformação. Não é só um ajuste aqui e outro ali. É uma mudança fundamental na forma de viver, de se relacionar. E tem uma outra nuance sobre a humildade que o texto traz que achei bem delicada. Ele fala da importância de reconhecer que a recuperação muitas vezes vem com ajuda, né? Apoio de um programa, de um grupo, talvez de uma força maior. Claro. Mas, ao mesmo tempo, alerta para a gente não diminuir o milagre pessoal que aconteceu ali. Tipo, não celebrar a própria jornada seria quase uma injustiça. É um equilíbrio difícil, parece. É um equilíbrio bem sutil mesmo o que a fonte propõe. Valorizar toda a estrutura de apoio, os princípios, a força do grupo, isso é fundamental. Mas, ao mesmo tempo, o texto sugere que reconhecer o tamanho da própria mudança interna, da conquista pessoal, também é essencial, sabe? Isso até levanta uma questão importante sobre o papel desse autorreconhecimento, né? Não só para fortalecer a pessoa, mas talvez para inspirar quem está começando. Faz sentido. E com base nisso tudo, o chamado final do texto é bem direto, né? Se a pessoa está com dificuldade de enxergar esse milagre na própria vida, a sugestão é: olha de novo, olha com mais atenção, talvez com mais gratidão. A recuperação, segundo a fonte, está lá. Uhum. Tá nas reuniões, nos exemplos dos mais antigos, na esperança dos que chegam e, principalmente, dentro da própria pessoa. Então, para a gente amarrar as pontas, o que fica dessa nossa conversa? A mensagem principal parece ser essa. A recuperação é uma realidade poderosa, transformadora.
É um tipo de milagre do dia a dia, que mesmo com as complexidades, os paradoxos, como essa humildade que às vezes parece ignorância, merece ser visto, valorizado e celebrado com gratidão, né? Exatamente. E para deixar uma última coisa para a gente pensar, pegando o gancho disso tudo, se a recuperação é descrita como essa mudança interna tão profunda, saída de desesperança para a fé, do caos para a responsabilidade, como será que essa transformação interna se manifesta do lado de fora? No cotidiano, sabe? De formas talvez sutis que a gente nem percebe se não prestar atenção. Onde mais a gente pode encontrar esses reflexos discretos desse milagre? Fica aí a reflexão.